E na Assembleia Legislativa, os deputados têm pela frente a análise da proposta do governo de Mato Grosso em torno dos descontos da alíquota da Previdência dos aposentados e pensionistas e também projetos relacionados à pandemia. Mas algo que também seria prioridade na casa são as emendas parlamentares. E é para falar sobre esses assuntos que está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia o deputado estadual Paulo Araújo, que é o presidente da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Deputado, começando aí por essa polêmica aí, né, do desconto previdenciário dos aposentados e pensionistas. O governo se definiu por uma proposta, a isenção total vai para quem ganha até 3.300, né? E aí até R$9.000 desconta os 3.300 e a diferença vai incidir os 14% da Previdência. Dá para avançar um pouco mais do que o governo concorda em relação a esse desconto previdenciário? Olha, não é de agora que a Assembleia Legislativa vem pedindo ao governo do Estado uma negociação pacífica com relação à isenção dos aposentados e pensionistas até o teto do INSS. O correto... Que é 6.400. 6.000 e poucos reais. O correto, seguindo o alinhamento da Previdência aprovada pelo governo federal, era a isenção até o teto do INSS, ponto, para aposentados e pensionistas. O deputado Botelho, nós da Assembleia Legislativa, nós criamos uma comissão. O deputado Botelho é o presidente dessa comissão, ficou responsável de articular, junto ao governo do Estado, um parâmetro mínimo de isenção. O deputado Botelho, nós deputados, eu faço inclusive parte da comissão, a gente conseguiu avançar um pouco mais. Nós saímos de R$1.000 de faixa de isenção para R$3.300, ampliando aí a base de isenção. Por enquanto, essa reunião ela aconteceu com os deputados da comissão e com o governo do Estado, que conseguiu sair de 1.000 e ir para 3.300, estendendo essa alíquota de base de isenção até o salário de R$9.000. Não houve ainda uma reunião com todos os deputados para que pudesse apresentar e discutir essa proposta do governo. Essa proposta do governo, por enquanto, é a proposta acordada. Dá para fazer isso, né? Saiu de 1.000, dá para ser para 3.300. Mas não deu para saber ainda qual que vai ser o temperamento dos deputados, né? Enquanto isso, deputado, o que mais a gente recebe de cobrança aqui na imprensa é dos aposentados, né? Poxa, toda essa morosidade, a gente está num momento de pandemia, um gasto muito grande com medicamentos e me parece essa impressão que a gente tem que o governo e até mesmo os parlamentares não estão se importando com isso. Olha, eu faço parte da base de deputados que defendem o servidor público, desde o primeiro momento. Tanto é que eu votei contra a Previdência, votei contra a alíquota, essa alíquota que está vigente para os aposentados e pensionistas. Não é justo. Votou para derrubar o veto? Votei para derrubar o veto, votei contra a Previdência porque eu sabia que era uma Previdência injusta. Aposentados e pensionistas, eu, por exemplo, sou servidor de carreira da Secretaria Estadual de Saúde. Quando saiu de 11% e foi para 14%, eu entendo que era uma necessidade de adequação à Previdência Nacional. Todos os estados tinham que ter uma alíquota média de 14%. Para nós, que pagávamos 11%, pagar mais 3%, doeu. Eu sempre uso o exemplo. Deu um tapinho na cara, ficou vermelhinho, mas... Agora, para os aposentados e pensionistas, que pagavam 0%, porque já contribuíram quando estava na ativa, pagar de 0% para 14%, nocauteou esses aposentados e pensionistas, que na sua grande maioria... E principalmente aqueles que ganham até 6.400, que é o teto. Não, eu estou falando desses especificamente. Destes especificamente, porque os demais já pagavam, né? Estou falando destes, que saíram de 0% foram para 14%. Então, esses, na sua grande maioria, são os menores salários do Estado de Mato Grosso. Aliás, são os menores do Estado de Mato Grosso. Então, nesse caso, houve um desequilíbrio do orçamento familiar gritante, a ponto de comprometer ali a alimentação, a ponto de comprometer saúde pública. Então, esse grupo de servidores aí precisa precisa que o governo do Estado tenha uma sensibilidade maior com esse grupo de servidores. Esses foram nocauteados.
estes foram nocauteados. Tanto é que eu, por exemplo, por mais que a gente faz parte da base do servidor público, a gente entendeu a Previdência que era uma necessidade nacional. Agora, para os aposentados e pensionistas, não dá para compreender, não dá para avalizar, não dá para entender uma alíquota cheia de 14%. Não dá. Deputado, e uma outra questão aí relacionada aí à saúde, que é extremamente preocupante. Tem um alerta nacional, né? Além do alerta nacional, tem uma previsão aqui da Secretaria Estadual de Saúde sobre a chegada de uma terceira onda da Covid-19. Pode começar a impactar, inclusive, a ocupação dos leitos de UTI daqui a, no máximo, 2 semanas. E juntando nisso tudo aí, a falta de vacina. O que é que a Comissão de Saúde lá da Assembleia pode fazer? Olha, a Comissão de Saúde sempre vem alertando e trabalhando em conjunto com estados e municípios, né? E, assim, de forma... A Assembleia é muito parceira, né? Inclusive aqui, por exemplo, o governo, via governo de estado, usando recursos da Assembleia Legislativa, nós conseguimos ampliar aqui pontos de vacinação, Cuiabá, pontos de vacinação em Várzea Grande. Nós abrimos mão de boa parte dos nossos recursos financeiros, destinando os recursos financeiros para a Secretaria Estadual de Saúde em parcerias com os municípios. E a gente vem cobrando efetivamente o governo federal e as nossas lideranças políticas a nível nacional para que possa pressionar o governo federal a, no mínimo, regularizar as dispensações de vacina aos estados e municípios. E a gente acompanha no plano nacional um problema muito sério, um problema político, um problema diplomático. Nós tivemos aí atraso, por exemplo, dos insumos para poder fazer as nossas vacinas. Com isso, o calendário previsto por parte do governo federal, ele sofreu... Desculpa, né? Não, furou, né? Não, furou. Então, assim, não há uma estabilidade, não há uma segurança com relação à dispensação, a ponto de furar o planejamento, como furou a nível nacional, com relação à questão das segundas doses, né? O senhor tocou no ponto da segunda dose, falando no âmbito nacional, mas também teve aí uma falta de organização dos municípios. Cuiabá mesmo confirmou que houve uma falha ao deixar outras pessoas de outros municípios tomarem a segunda dose, que já estaria reservado para quem tomou a primeira da Coronavac. Há a possibilidade, eu sei que a Secretaria Estadual quer inclusive punir de forma mais severa tanto os secretários quanto os prefeitos, mas a Assembleia também acompanhar essa vacinação no âmbito do Estado, deputado? Nós estamos acompanhando. Inclusive, nós fizemos uma reunião com vários secretários municipais de saúde e secretários de Estado discutindo a questão da vacina. A Assembleia vem trabalhando efetivamente, acompanhando, inclusive, o monitoramento desses índices nos municípios, cobrando efetividade. Agora, nós temos uma situação que é uma situação que acontece no Brasil. O Brasil, o SUS é universal. O SUS é universal, né? Então, assim, se eu tomo a primeira dose em um determinado município, eu, eventualmente, num deslocamento, eu posso tomar a segunda dose em outro município. Da mesma forma, eu tomar a primeira no município onde eu não resido e tomar a segunda no município onde eu resido. Então, o SUS, existe essa pactuação, existe essa universalidade. Mas isso vale para o período da vacina? Não. Porque é o seguinte, porque se tivesse valendo, não precisava de pedir o comprovante de residência. Não, exatamente. É porque no primeiro momento, para fins de planejamento, para fins de agendar, eu preciso saber para eu poder falar para o paciente. Paciente, você vai agendar, o seu agendamento é para tal dia, para tal hora, respeitando, logicamente, o território. Mas, por outro lado, o Sistema Único de Saúde, ele tem essa questão da universalidade. Você imagina aí, eu estou em Cuiabá, eu tomei a primeira vacina em Cuiabá, me desloquei, fui lá para São Paulo, eu preciso tomar a segunda dose. Eu vou ter que voltar aqui em Cuiabá para tomar a segunda dose? Também não dá para prometer o que não pode cumprir, garantir que a segunda dose, que essa pessoa que tomou a primeira vai ter a segunda, não, como aconteceu em Cuiabá, né, deputado? O grande problema foi uma orientação dada pelo Ministério da Saúde com relação à utilização da segunda dose. E eu já alertava lá na Assembleia Legislativa, falou, olha, gente, olhando no plano nacional, há uma irregularidade, há uma instabilidade política por parte do governo federal com relação à vacinação. Então, segue o protocolo, na minha orientação, segue o protocolo originário. Garanta a segunda dose, porque o que a gente está acompanhando, vocês estão acompanhando no plano nacional, é uma verdadeira briga
diplomática, né? A China lá, por exemplo, eu não tenho dúvida que a China deve ter segurado a questão dos insumos justamente por questões políticas e diplomáticas envolvendo o Brasil, que comprometeu todo o planejamento de vacina no Brasil, em todos os municípios praticamente. Alguns municípios, graças a Deus, seguraram a segunda dose, mas a maioria seguiu a orientação do Ministério, do ministro, né? O maior chefe da saúde pública do Brasil vai lá e fala, ó, pode utilizar a segunda dose. Então, eles utilizaram a segunda dose. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigada, deputado.